Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje falaremos da base inicial do amor a Deus, que é o amor pelos irmãos. Mas, para isto, vamos ler o texto base do assunto, que é João 4, versículo 20, que diz: Se alguém disser, amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus, aquele que não vê. João, neste versículo, coloca o verbo amar em sua verdadeira essência, que é a ação e a prática, e diz: se você não consegue demonstrar em ações o amor pelo seu irmão que você compartilha carne e sangue, como você pode afirmar que ama a Deus que nunca o viu? Ou seja, o que ele está dizendo é: se você vê o seu irmão passando por necessidade, seja ela qual for, e não se importa, mas poderia ter o ajudado e não o ajudou, e virou as costas para o seu irmão em vez de demonstrar amor por ele, infelizmente, com este tipo de ação, a única coisa que você está demonstrando a seu irmão é o ódio. Mas, para entendermos isto melhor, vamos ler 1 João 3, verso 17, e vamos ver o que diz. Quem, pois, tiver bens neste mundo e vir seu irmão necessitando e não se compadecer dele, como estará nele o amor de Deus? O que João está nos declarando em poucas palavras é que o amor inicialmente é desenvolvido em família, e para isto ele usa o exemplo de um irmão para com o outro, para nos advertir e lembrarmos que o ódio teve início em Caim contra Abel, os dois primeiros irmãos no seio da humanidade. As Escrituras são bem claras. Qualquer um que vê o seu irmão passar por necessidade de alguma coisa e podendo ajudá-lo, não o ajuda, pratica o ódio contra o seu irmão. E isto é a prova que o amor de Deus não está em você. Todos nós, de certa forma, somos irmãos. Irmãos consanguíneos, irmãos da mesma pátria, irmãos em Cristo. Quando nascemos do Espírito, todos viemos do mesmo Pai, Adão. É justamente isto que João está nos relembrando, o verdadeiro laço de irmandade, aquele que há empatia de verdade, sem falsidade, sem hipocrisia, para o bem de seu irmão. Então, vamos ler mais um texto em 1 João 3, versículo 18, e ver o que ele fala aos irmãos, que diz: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Infelizmente, o pecado nos torna tão egoísta ao ponto de vermos o nosso irmão, sangue do mesmo sangue, em uma simples necessidade material e não o ajudamos. E às vezes temos de sobra, mas por uma atitude egoísta e maléfica deixamos-o à mercê com a sua necessidade. E depois de tudo isto, ainda colocamos a nossa cabeça nos nossos travesseiros e dormimos tranquilos. Veja ao ponto que chegamos. Não pense que estamos falando que você
é obrigado a fazer o bem. Não, não assim. Ajudar alguém ou a um irmão não é uma obrigação, mas um ato totalmente voluntário. Temos como exemplo o nosso Senhor Jesus. Ele, ao morrer naquela cruz pelos nossos pecados, fez um ato voluntário de sua própria vontade. Não foi porque merecíamos, e sim porque precisávamos. E por isto vos digo: jogue a primeira pedra aquele que nunca precisou de ajuda de alguém. Quando fazemos vista grossa para a necessidade de nosso irmão e não o ajudamos, provamos que o amor de Deus não está em nós. Vamos ler Romanos 12, versículo 10 ao versículo 14. E vamos ver o que diz. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam remissos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe e não que amaldiçoe. Estes são os exemplos que temos da parte dos discípulos. E o exemplo que temos da parte de nosso Senhor é que Ele deu a sua própria vida em favor de todos os irmãos. E para finalizar, vamos ler mais um texto, Mateus 5, versículo 16, e ver o que diz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Gostaria de agradecer aqui todos os novos inscritos no canal e dizer para todos vocês que sejam bem-vindos ao nosso canal e que o nosso objetivo aqui é sempre plantar a verdade nos corações daqueles que se sentem atraídos pela verdade. E reforçando aqui o compromisso em sempre respeitar as Escrituras e a explicá-las da melhor forma possível dentro dos fatos verdadeiros. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos a este canal. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.